Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através de mais uma breve palavra que é poderosa para nos restaurar, para nos conduzir, nos trazer sabedoria sobre os nossos caminhos. Vamos lá? Vamos para mais uma breve conversa, para mais uma breve meditação? Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Quero agradecer aí a presença de vocês todos os dias aqui comigo, compartilhando o pão, que nós possamos aprender mais do Senhor Jesus. Vamos lá? Hoje encontra-se na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, eu quero repetir isso, e ponham fim entre as divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, e outros digam: eu sigo Pedro, ou ainda: eu sigo Cristo. Glória a Deus, irmãos. A igreja de Coríntios, irmãos, ela era uma igreja nova e demandou bastante esforço do apóstolo Paulo para trazer a eles sabedoria e maturidade. Essa cidade de Coríntios, ela foi destruída completamente pelos romanos, pelo o Império Romano que dominava em proporções mundiais, destruiu ela completamente no ano 146 a.C. E um século depois ela veio ser reconstruída, provavelmente por escravos que tinham sido libertos da própria Roma. Então havia uma diversidade cultural e de etnias ali, como por exemplo esses escravos que eram romanos, que eram de várias etnias. Vários romanos habitavam ali, judeus e também os gregos. E sem falar que ela era uma cidade portuária que recebia bastante visita. Isso trazia, logicamente, irmãos, uma diversidade de informações e de cultura. É bem parecido com o Brasil, irmão. Nós somos colonizados por espanhóis, holandeses e portugueses, embora a grande questão aqui, a grande maioria, e nós adotamos a língua portuguesa como idioma original, mas tivemos também ali uma mescla. Por exemplo, o bença pai, bença mãe é uma herança judaica. Quem pede bênção para o pai e para a mãe é justamente uma herança que veio justamente do povo de Israel, irmão, trazida ali pelo pessoal que veio da Europa para cá, carregando essa influência, para vocês verem que passa de geração em geração e passa de nacionalidades, de etnias, de uma para outra, um costume. Bom, não tenho nada contra, irmão, eu peço bênção para o meu pai e para minha mãe, é só um demonstrativo de como as influências agem através dos anos. Muitas vezes nós nem pensamos, mas nós adotamos o estilo de vida cristão, e é isso que Paulo está falando, e eu quero fazer justamente as aplicações pertinentes a isso. Ele fala: irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Irmãos, nós não fomos chamados para discórdia, nós não fomos chamados para andar em discórdia, e sim na unidade promovida pelo Espírito Santo. Nós somos um corpo, um só batismo, um só Deus, é o que Paulo fala para a igreja de Éfeso, e nós precisamos aprender a andar dessa forma. Irmãos, isso não quer dizer, por exemplo, que eu não possa ter uma opinião diferente de vocês. Quer dizer que nós precisamos aprender a respeitar. O respeito, irmão, e a admiração, principalmente para nós homens, é a base daquilo que nós chamamos de amor. Não há amor sem respeito, não há amor sem admiração. Agora não quer dizer, meu irmão, que para me admirar e para me respeitar, por exemplo, eu precise concordar com tudo que os outros dizem. Bom, eu creio, por exemplo, que vamos falar, porque aqui
o que estava rolando, justamente que vocês viram ali na frente, é uns que estavam dizendo: eu sou de Apolo, outro estava dizendo: eu sou de Cristo, os mais espirituais, e nós vamos chegar lá com as aplicações desse versículo. E hoje no Brasil, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou da Umbanda. Irmão, Deus não é espírita, Deus não é católico e Deus não é evangélico. Não sei se já falaram isso para você, mas eu tô te falando, não é não. Ele é Jesus Cristo. Se tivesse um time de futebol de Deus, ia chamar Jesus Cristo Futebol Clube. E nós precisamos entender isso, e a unidade é promovida pelo Espírito Santo, irmão. Há um organismo vivo, uma igreja, que é difundida nas várias esferas da sociedade, que agem em propósito, olha, em pensamento e propósito, com o mesmo pensamento e propósito. Olha, ponham fim nas divisões entre vocês, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Agora, qual que é o propósito, irmão? Levantar um nome. E muitas vezes eu vou discordar, meu irmão, de alguns irmãos que eu admiro. Por exemplo, eu já citei para vocês, Luciano Subirá, o pastor Rodrigo Santana, pastor Camilo. Irmão, mas eu ouço algumas coisas deles que às vezes não combina com o meu propósito. Nem sei se está errado ou se aprofundei, mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus, quando se dividiu o pão ali na Santa Ceia, ele pegou o pão em partes iguais e dividiu aos seus discípulos. Quer dizer o que, irmão? Eu, por exemplo, fui chamado mais a pregar sobre propósito. Eu, por exemplo, se for pregar sobre Apocalipse, escatologia, eu consigo ali remoer um arroz e feijão, porque a gente precisa aprender um pouquinho de tudo, mas eu me aprofundei mesmo sobre o assunto de propósito, e nós precisamos respeitar e admirar as pessoas, mesmo que nós não estejamos falando da mesma coisa e não concordemos com tudo, para que nós tenhamos o coração e a mente voltada a Cristo. Creio que é simples de compreender isso, não é verdade, irmãos? Muitos irmãos saem da igreja, muitos irmãos deixam de seguir a Jesus por causa disso. Olha o que fala em Atos 4:32. Todos os que creram era um só, na mente e no coração. Em outras versões fala alma. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. E aqui não está falando só de dinheiro, está falando repartia de tudo mesmo, irmão. Compartilhavam o pão. Quando nós nos entregamos a Jesus, meu irmão, toda vez que nós entregamos algo a Jesus, que nós temos ou que nós somos, nós apenas, irmãos, percebemos que nós devolvemos ou entregamos para Ele aquilo que já era dele. Deus é um Deus tão gentleman, tão educado, tão lorde, que Ele não pede, Ele simplesmente fica batendo na porta do nosso coração, esperando que nós nos entreguemos, irmão. E muitas pessoas se separam por causa disso, irmão. Mesquinharia, por egoísmo, por achar que o pensamento é o certo, que era o caso justamente dessa igreja. E são várias aqui, irmão, as colocações. Eu estou dando exemplos de algumas, mas são vários. Por quê, irmão? Porque a palavra fala: pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Desentendimento. Por que entrou desentendimento, irmão? Satanás. É o diabo que quer dividir, irmão. É o diabo que provoca divisão. É o diabo que provoca a separação de um casal. E são várias as armas, irmão. Traição, desejo sexual. Nós vivemos em um mundo, irmão, onde o ativismo, capitalismo é lei. E o que eu quero dizer com isso? Você é o que você tem. Essa mentalidade, o que ela produz, irmão, em larga escala? Vícios e pessoas viciadas. São vários os vícios, irmãos, que sustentam toda essa parafernália. Irmãos, o mercado da pornografia é um dos mercados que mais arrecada dinheiro em todo o mundo. O mercado de drogas, irmãos, vocês acham que não poderia? O que você acha que sustenta tudo isso? É justamente a ansiedade e depressão promovida por uma ideologia de que eu sou aquilo que eu tenho. Só me respeitam se eu ando numa Mercedes-Benz, ou se eu tenho uma BMW do ano, ou se eu comprei um iPhone, que logo que hora que sai da loja já perde o valor e já é desatualizado. Irmão, Jesus, ele veio e olhou para cada um de nós.
E o diabo, ele divide através, porque a palavra fala que o mundo jaz ali de um sistema que é cruel e sangrento, irmão. O diabo quer dividir e ele usa as pessoas, irmãos. Vemos hoje teologia da prosperidade, teologia da restauração de casamento, teologia daquilo que do pare de sofrer, irmão. E a teologia de Cristo? Eu fico me perguntando muitas vezes, sabe, onde é que está? Irmão, ontem eu peguei uns irmãos na igreja, e pelo jeito eles eram um líder, que nós vamos fazer o congresso. Irmão, eu não tenho nada contra, isso salva pessoas, não tenho nada contra, mas convidar um, convidar outro, não podia deixar pessoas trabalhar de 20 anos, e eu não estou aqui questionando o que eles colocaram lá, mas hora nenhuma entre eles, irmãos, eu vi eles perguntando, será o que Jesus pensa disso? E olha que eu estava ouvindo louvor, não me convidaram. Sabe, a gente percebe que a igreja cada vez mais está caminhando para esse ativismo, capitalismo, e nós não podemos deixar. Olha, é o diabo que quer dividir, meu irmão, em Lagoinha, em church, e parede preta e parede branca, batista, assembleia, católica, irmão, e cada vez mais os irmãos creem, sabe, igreja do reino de Deus, que os irmãos creem mesmo que aquilo ali, a minha igreja é diferente. Quantas vezes eu entro e alguns me chamam e falam assim, não, vem aqui porque essa igreja é diferente. Eu falo, meu irmão, diferente é você. Você é diferente, irmão. Você é a luz do mundo, você é o sal que vai salgar a terra, você foi chamado para fora, é você, irmão, é você. E eu tenho que te falar isso. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 16, versículo 17. E agora tenho mais uma coisa a lhe dizer-lhes, o mesmo apóstolo Paulo. Conservem-se distante, conservem-se, ou seja, fica longe, distantes daquele que causam divisões e estão perturbando a fé do povo, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias aos ensinos que vocês receberam. Irmão, eu sou a favor disso aqui, puro e simples, sem o fermento humano, sem a razão humana, sem os meus traumas e as minhas feridas. Irmão, uma das orações que eu mais faço para pregar para vocês, eu falo, Senhor, tá doendo, mas não deixa eu sangrar em cima deles. Às vezes dói, irmão, chamado dói, mas eu graças a Deus, o Senhor me fortaleceu e hoje eu tô aqui. A hora que eu dou de cara com a serpente, eu falo, me dá mais uma dose do seu veneno aí que eu vou tomar, me dá mais um drink, eu tô afim de tomar para me ficar mais forte. Eu já me acostumei, irmão, com o veneno da serpente, que é justamente essas coisas, facções que eram introduzidas dentro da igreja de Deus, irmão, dentro daqueles que deveriam estar levando união, irmão, está querendo dizer, olha o que eles falaram, vamos lá agora para o próximo versículo, que é justamente o assunto em questão. Eles falam, refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sou de Paulo, enquanto outros afirmam, eu sou de Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. E hoje nós vemos isso, irmão, teoria, eu sou da prosperidade, eu sou da graça, eu sou da lei. Tem que pegar, irmãos, e o evangelho de Jesus Cristo, ele é completo, ele tem os privilégios, sim, e creio que muitas vezes vocês me viram pregar sobre promessas, gosto muito de pregar sobre promessas, que fala dos privilégios, dos direitos como filho, mas também fala da responsabilidade, dos deveres como servo. Há duas linhas, irmãos, que teoricamente adotam aí ao calvinismo e o João Calvino, e agora eu esqueci o nome do outro, que adotam justamente a monergia e a sinergia. A monergia, irmão, simplificando falando, ela leva a uma linha de que Deus já predestinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que estão perdidos. Enquanto a sinergia adota justamente que nós estamos aqui num ato de colaborar com Deus para que nós venhamos a alcançar a nossa salvação. Ou seja, irmãos, nós não vamos alcançar sem um esforço mínimo, não tem uma, sabe, na verdade Paulo fala em 2 Coríntios Filipenses capítulo 2, versículo 13, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor a Deus. E nós percebemos que Jesus se coloca como um caminho que deve ser trilhado.
Nós percebemos muitas vezes o Senhor Jesus, e por isso eu adoto essa questão da sinergia, de entender que eu devo me entregar e deve ter um esforço da minha parte em me aperfeiçoar, no sentido de me entregar cada vez mergulhando no conhecimento de Deus, mas sem uma ação. E essa é a principal, do Espírito Santo, e que vem da cruz de Cristo, que oferece todos os recursos, como por exemplo, se eu cometer algum pecado, eu posso me levantar e começar de novo, cada vez mais firme, cada vez mais forte, com uma história boa para contar, que me liga a minha história, a história de Cristo, me transformando em filho. Quer dizer que eu vou fugindo desse sistema, irmãos. E nós vemos essa difusão, meu irmão, essa facção, que é uma das obras da carne. Quando nós vamos em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 23, fala das obras da carne e as obras do Espírito. Vícios e virtudes, de modo simplista falando. Perceberemos que justamente aquilo que combate a obra da carne, que é o que Satanás se vale para nós venhamos a sucumbir, já foi introduzido nas igrejas. Não só agora, irmão. Paulo estava enfrentando em Coríntios. Paulo, quando alguns falavam que seguia o Paulo, é porque Paulo tinha sido o primeiro a pregar lá. Então é aquele que chega, o trabalhador da primeira hora, que Jesus fala, se eu não me engano, Mateus capítulo 20, aqueles que Jesus chamou no começo do dia, e aí chamou uns ao meio-dia e chamou outros no final do dia. Quando foi chegar o pagamento, ele pagou todo mundo igual, 1 denário. Os que chegaram primeiro, logicamente, irmão, reclamaram com o Senhor Jesus. Ele falou assim: eu chamei vocês e combinei, estou pagando certo. Então, eu não posso pagar o que eu quiser a quem eu quiser? Não existe preferência, meu irmão. Em Atos 10, 34 diz que Deus não age com favoritismo. Apolo fala daquele eloquente oratório, e nada contra, irmão. Eu mesmo uso muitas frases de impactos para vocês com uma finalidade, para que venha ficar gravado na memória, mas sem a ação do Espírito Santo isso jamais aconteceria. Porque o que produz a salvação não é a palavra do Alisson, não é a palavra do Apolo, não é a palavra do Paulo, e sim a palavra que é ministrada ao Espírito Santo, que usa a minha voz, mas que é capaz de penetrar no teu coração, gerando assim arrependimento, convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Sem isso não adianta. Então Apolo fala de oratória, irmão. E Pedro fala de uma perspectiva tradicional judaica, aquele que seguia a lei. Paulo fala na carta de Gálatas que teve inclusive que chamar a atenção de Pedro na frente de todos. Agora pensa, o último apóstolo que nem andou com Jesus Cristo chamando a atenção de Pedro, e Pedro aceitando humildemente. Irmão, se nós chamarmos a atenção na frente de algum pastor hoje em dia, irmão, eu vou te falar uma coisa: ele me chama de endemoniado na frente de todo mundo. Eu não posso discordar. Tem muita seita por aí, irmão. E você quer caracterizar a seita, irmão? É que o pastor, o líder da igreja não pode ser discordado. Nós vemos muitos, e os obreiros, para conseguir uma pregação, para conseguir uma oportunidade de falar lá na frente, meu irmão, se entregando a esse tipo de coisa, que é cada vez mais mudança. E Cristo, irmão, Cristo é o partidarismo espiritual. Eu sou de Cristo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de autoridade humana, eu não preciso de quem me ensine. Jesus vai me ensinar. Aí tem que Cristo, muitas vezes, ir lá, pegar a ovelha que se perdeu, irmão. Por quê? Porque é rebelde. Não tem nada de espiritual nisso. Acha que é santo. Acha que não precisa de igreja. Irmão, o evangelho ele deve ser completo. Responsabilidade e privilégios. Essa é o cunho dessa palavra. Esse é o cunho dessa palavra. E cada um de nós temos um caminho, um propósito individual, mas que se une ao coletivo. Se eu, Alisson, não servir ao meu próximo, irmão, eu não sirvo a Cristo. Eu quero repetir: eu, Alisson, se eu não sirvo ao meu próximo, eu não sirvo a Cristo. E tudo que o diabo quer é te colocar sozinho, meu irmão, é nos colocar sozinho. Por quê? É muito mais fácil separar uma ovelha do aprisco e ceifar ela. Por isso nós precisamos da palavra, por isso nós precisamos da comunhão, coinonia, principalmente com o Espírito Santo, para não ser enganado pela nossa ingenuidade. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, sempre lembrando que Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de aperfeiçoá-la até a vinda
de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.